Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, este é o programa Santa Maria Frente a Frente para o canal 19 da NET TV Santa Maria. Nosso programa tem o indispensável apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso, portal bei.com.br. Agora até passou de 7 mil curtidas, viu gente? Estamos bem felizes. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para perguntas é frente@santamaria.tv.br. Nossos programas são transmitidos de forma inédita nos sábados às 21h30, são reprisados aos domingos às 23 horas, nas segundas às 18 e nas sextas-feiras às 14 horas. Nossos debatedores de hoje são pratas da casa, âncoras, co-âncoras, então o programa hoje, vamos dizer assim, né? Ou seja, nós três que temos ancorados os programas ultimamente, podemos falar, que é uma coisa meio... A gente se adonou do tema, o que houve? Fazer o quê, né? Ninguém se habilita. É que o Jorge Cunha teve um contratempo, também não pôde vir, então hoje vamos fazer o programa com três. Nós temos a questão da legislação eleitoral, então a gente não vai poder falar muito sobre política, sobre, enfim, nomes de candidatos e seguir por essa linha. Mas nada impede que a gente possa fazer uma reflexão sobre política, que não venha a querer influenciar diretamente o voto do eleitor. Até nós temos sempre esse cuidado, sempre respeitamos a legislação. A TV Santa Maria sempre foi muito cuidadosa, isso não ia mudar agora. A nossa pergunta de hoje é se esquerda e direita são conceitos que existem no Brasil? Será que eles existem na teoria, na prática, e o que eles representam? Eu separei aqui, Candinho, Jorge Forjarini, até na verdade esqueci de apresentar os debatedores, né? Eu só falei os âncoras e tudo mais, né? Acabei esquecendo. Temos aqui o professor Jorge Forjarini, advogado, né? E também empresário e também debatedor aqui do programa. Debatedor do programa, Contumaz. fã de futebol, né? Fã de futebol, já foi mais, confesso que já foi mais. Veja só, eu sou pós-graduado em Direito Desportivo, dentre outras coisas, e um dos... depois que eu me pós-graduei em Direito... Isso dá dinheiro, cara. Bah. Pois é, mas sabe que eu me desencantei um pouco com a coisa? O jogo é pesado. Porque a gente começa a entender alguns meandros ali e a gente fica um pouquinho mais desencantado com aquela magia do futebol, aquela ideia de entretenimento que o futebol se dedicava desde o começo. Bom, mas não fugindo do assunto, apenas mencionando, sim, um fã de futebol ainda, apesar de tudo. E temos aqui o nosso inexorável, um dos melhores, se não o melhor escritor de Santa Maria. Quem está dizendo sou eu, porque eu leio o Candinho. É por tua conta e risco. Eu leio o Candinho. É por tua conta e risco. Antônio Cândido de Azambuja Ribeiro, procurador da Fazenda Nacional. Quando é que te aposenta, Candinho? A minha expectativa é que em 2 anos, no máximo, eu caia fora. E daí nós vamos poder aproveitar. A advocacia vai ganhar uma estrela? Eu não sei, eu tenho dúvidas, tenho convites, tenho pessoas, colegas que me provocam. Joaquim Barbosa já foi negado, hein? Olha. Bom tema, né? Obrigado, Jorge. Obrigado. Eu não sei, com certeza eu vou me dedicar mais a fazer coisas que eu gosto, especialmente as ligadas à comunicação social. Tá? Que na realidade é a minha grande paixão. O direito foi, ao longo da minha vida toda, a minha maneira de sobreviver e tal. Né? Sério? Eu tenho uma relação de amor e ódio com o direito. A TV Santa Maria aguarda ansiosamente a sua aposentadoria. Daqui a 2 anos. Poderia me aposentar antes, mas eu perder dinheiro, já ganho pouco, perder não vale a pena. Isso tudo por absoluta incompetência minha. Né? Eu teria implementado as condições necessárias, quais sejam idade, tempo de serviço,
mas a fundamental, que é tempo de contribuição, porque durante o período em que eu só advoguei, eu nunca recolhi um centavo para a Previdência. Eu faço isso pensando... Quer dizer, no não fora essa vacilada minha, eu poderia estar aposentado há quase 5 anos. Acho que podia ser, inclusive, um tema de debate aqui. Um dia já fica no ar, inclusive, a proposta de fazer sobre Previdência Social. Porque existem a quem diga que, na verdade, não é deficitária, não, na verdade... Eu digo que não é. Não tem como ser. Eu digo que não é. A Eu Previdência contribuo- é superavitária. Acontece o seguinte, já vou mudando completamente Não, mas o problema é o isso. rumo da prosa, né? Acontece o seguinte, que, esses dados que são divulgados levam em conta apenas o orçamento próprio da Previdência e desconsideram todas as outras fontes de recursos carreados para a Previdência, que vem do Tesouro. Contribuição para financiamento da Seguridade Social, a famosa COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido. Só aí eu trouxe 2 contribuições que arrecadam caminhões de dinheiro, né? Cujos recursos são destinados à Seguridade Social. Fora o Verbas da RPJ. loteria. Fora o RPJ. Concursos de prognósticos. Então, E parte do seguro DPVAT também. é um monte de coisa, né? Mas aí, como aí disse a manchete, Tesouro precisou aportar não sei quanto. A verba é da Previdência. Só que, como é um tributo administrado pela Receita Federal do Brasil, ele é recolhido para o Tesouro e depois, evidentemente, ele tem que ser alocado para a Previdência. Eles tratam isso como gasto. Como gasto do Tesouro, né? E que colaboraria, então, para comprovar o déficit da Previdência. Na verdade, eles estão lucrando com a situação e Evidente, dando evidente, risada. evidente, né? Como a gente é pato, né? Cidadãos patopolenses brasileiros, é isso? Patópolis. Patópolis é do Tio Patinhas. Mas eu cresci dentro do Tio Patinhas. Bueno, vamos para o assunto então. Vamos. Esquerda e direita. Pela Wikipédia, a enciclopédia livre que temos online, ele fala assim: o espectro político esquerda-direita é um sistema de classificação de cargos políticos, ideologias e partidos. Esquerda política e direita política são muitas vezes apresentados como opostos, embora um indivíduo ou grupo em particular possa assumir uma postura de esquerda numa matéria e uma postura de extrema direita noutra. Na França, onde os termos se originaram, a esquerda tem sido chamada de o partido do movimento e a direita o partido da ordem. Há um consenso geral de que a esquerda inclui progressistas, sociais-liberais, ambientalistas, social-democratas socialistas, democráticos socialistas, libertários socialistas, secularistas, comunistas e anarquistas, enquanto a direita inclui fascistas, conservadores, reacionários, neoconservadores, capitalistas, alguns grupos anarquistas, neoliberais, econômico-libertários, monarquistas, teocratas, incluindo parte dos governos islâmicos, nacionalistas e nazis. Existem, porém, críticas consideráveis e consistentes sobre a simples redução da política num simples eixo esquerda-direita. Friedrich Hayek sugere que é errado ver o espectro político como uma linha, eixo, com os chamados revolucionários à esquerda do rei ou imperador, os conservadores à direita e os liberais no meio. Ele posiciona cada grupo no canto de um triângulo. Temos aqui história começou na Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, mas isso daí eu vou acho que dando os drops na medida que o programa vai evoluindo. Eu acho. Existe hoje direita e esquerda? O que ela quer Eu dizer? só vou fazer antes uma pequena introdução à relação do que tu abordaste no início, a questão de como nós enfocaremos o tema aqui em função das restrições resultantes da legislação eleitoral. Nós estamos gravando o programa dia 13 de outubro, né? Uma sexta-feira. Ah, é verdade. E hoje, dia 3, já é o terceiro momento em que eu vou trabalhar essa questão da política. Fiz isso no meu comentário na Rádio Universidade, hoje de manhã cedo. Fiz isso no programa Sala de Debate da Rádio Antena 1, onde se discutiu basicamente política. E nos dois momentos, especialmente na Antena 1, que era um programa de debate, a gente conseguiu fazer o programa de 1 hora, praticamente, sem
ferir nenhuma regra legal. Quer dizer, dá para se falar de política. Então se estabeleceu, digamos, a ideia de que em período eleitoral, em rádio e TV, tu não pode falar em política. Claro que pode. Tu não pode Mas dizer, pode candidatos, não pode falar de né? candidaturas, de fazer apoiamentos ou baixar a lei em alguém, né? Essa questão, vamos voltar ao tempo, essa questão da esquerda e direita. Eu acho assim, ó, porque andaram até difundindo a ideia de que após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, e a queda do Muro do Berlim em 1989, que acabou essa ideia de ideologia marcadamente com essa conotação da esquerda e direita, que as coisas se fundiram um pouco, né? O doutor Jorge Fojarini, que é um estudioso, ao contrário de mim, dessas questões, né, sabe que, por exemplo, o Bobbio diz que não, né? Cuida, que né? quando o Candido vem humilde, é que ele está armado. Não. Mas eu acho assim, ó, que hoje no país, que nossa questão é o Brasil, né? Essa é a proposição do tema, né? Esquerda e direita no Brasil. Eu acho que do ponto de vista da estruturação das agremiações político-partidárias, é uma geleia geral, para não dizer uma meleca, né? Vamos falar, geleia é mais palatável. Vamos falar meleca. É mais palatável. Alguma né? coisa contra falar sobre meleca? Não. tem problema. Mas assim, de qualquer forma, mesmo que programaticamente alguns partidos, digamos, estejam vinculados a essa ideia de esquerda e direita, muito mais aqueles que estão à esquerda dos que estão à direita, que têm uma certa dificuldade de assumir essa postura, né? Na prática, excetuados os partidos mais radicais, os demais, que poderíamos, digamos assim, grosseiramente chamar de social-democratas, é uma mistura porque na hora de governar, na hora de chegar ao poder, as alianças que são feitas desconsideram qualquer princípio ético, eu diria assim, princípio ético que leva a essa questão. E diz estatuto partidário também. Então eu acho assim que na realidade isso é uma coisa muito mais, uma discussão muito mais midiática até, e talvez até a internet com as redes sociais tenha colaborado para que houvesse, digamos assim, uma recuperação dessas expressões e discussão em torno delas, mas o que não é que me preocupa, mas é uma constatação, acho que não só eu faço, acho que todo mundo pode fazer, é que normalmente os conceitos são associados à ideia de depreciar o adversário, né? Sem dúvida. Candido, nesse ponto, voltando à ideia de direita e esquerda, desde o princípio, como mencionou o Ricardo... Lá na reunião dos Estados Gerais, Assembleia Nacional, na França, em 1789, né? Exato, né? Como é que se dá essa divisão num primeiro momento? Nós tínhamos, dentro das primeiras assembleias parlamentares francesas, no canto direito nós tínhamos, né, os representantes da nobreza, aqueles que pretendiam a manutenção de um sistema nobiliárquico. Né? Muito como mencionou aqui, é o partido da ordem, ou seja, o que eles queriam manter? Eles queriam manter uma ordem pré-existente, dizer, vamos nos organizar do jeito que já está, porque se mudar vira bagunça. Enquanto que do outro lado nós tínhamos aqueles que queriam a reforma. E o ponto que eu quero chegar é o seguinte, aqueles que queriam a reforma, quem eram? Eram liberais. Eram aqueles que queriam liberdade de mercado, eram aqueles que queriam liberdade de produção, eram aqueles que queriam transição, mutatividade no sistema de classes. Basicamente os pequenos e médios burgueses. Os que já eram burgueses. Os grandes burgueses estavam na direita também. Mas eles já não. Os grandes burgueses se associaram com o clero porque já tinham conseguido, digamos, um privilégios tais que para eles... Né? Mas eles ainda queriam, por exemplo, o direito de comprar terras dos nobres, o que até então era absolutamente restrito. Bom, mas então vamos lá. No começo, direita e esquerda não tinha nenhuma conotação com comunismo ou socialismo, até porque socialismo e comunismo só ganharam força depois com Karl Marx, quase um século depois, né? Então, era uma questão física, geográfica. Posteriormente se convencionou ligar a esquerda a movimentos socialistas e comunistas justamente porque estes eram reformistas.
porque esses queriam a modificação do sistema capitalista que depois já estava implantado. Mas então, existe ainda direita e esquerda? Sim, existe direita e esquerda. Existe um grupo que quer a manutenção de um status quo. Existe um grupo que quer a manutenção de um sistema e existe outro grupo que quer a modificação, que quer a mudança, que quer a transição. Isso é direita e esquerda, não está tão ligado a comunismo, socialismo ou capitalismo. Pegamos, por exemplo, na União Soviética. Na União Soviética eu considero um erro crasso conceber aquilo lá como sendo uma ditadura da esquerda. Não é. Porque nós tínhamos um grupo, que já estava lá estabelecido, que queria a manutenção da ordem e pleiteava a manutenção dessa ordem a partir da força, e muita força, da violência absurda e etc. Jorge, na construção que tu estás fazendo, então, a direita é um sinônimo de ordem. Não, isso, não é de ódio, eu já pensei ordem, que é ódio. De conservadorismo, dizer ordem. de manutenção do status quo, né? E da compreensão de que a sociedade ela não é capaz de se organizar por conta própria e que precisa de uma elite que conduza. É o que Vilfredo Pareto... E se a democracia for eficiente? Uma elite pode ser... O que é uma elite em latim? É isso que eu queria entender. Elite são os eleitos. Então, uma elite pode ser democrática. Vilfredo Pareto, inclusive o Marcinho mencionou aqui num outro programa. O Marcinho, até falha minha, o Marcinho tinha que estar nesse programa. Vilfredo Pareto, ele tem a teoria da circulação das elites, segundo o qual a sociedade ela é irracional por natureza e, portanto, precisa de uma elite que lhe dê condução, que lhe dê uma direção, um direcionamento. Essa é a ideia da direita. E a ideia da direita... Seria um sinônimo de liderança, então? Sim. Sim, mas vejam, é uma coisa que é importante, eu acho que não é interessante tu demonizar a direita ou demonizar a esquerda. Uhum. Aquela ideia de dizer porque os direitosos, porque os esquerdalha, porque isso, ultradireita, eu acho absolutamente despolitizante. Mas a ultradireita e a ultra-esquerda, obviamente, já são expressões deletérias. Mas me parece, Jorge, que é com essa ideia que hoje se trabalha. Que se trabalha essa questão dos conceitos, né? Quer dizer, no sentido de depreciar, de avacalhar o adversário. Isso é direita, isso é esquerda, né? Quer dizer, como se esses rótulos fossem suficientes ao serem postos em alguém para dizer que as pessoas não valem nada, né? Quando não é assim, a gente sabe. Por favor. Pois é, eu resolvi não te cortar hoje. Porque tu foi muito gentil. Acho que tu viste a sinalização do câmera e disse, ó, falta 2 minutos. Daí no tempo exato o Candinho pede a palavra, que ele sabia que eu ia dar um jeito de cortar ele. Então o que ele fez? Como ele tomou esse ato tão nobre, eu digo, não, vou deixar o Candinho terminar de falar, encerrar o programa sem cortar ele. Como ele está generoso. Eu gosto muito do Candinho, sabe disso? Te amo. Igualmente. Voltamos já. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente para o canal 19 da NET TV Santa Maria. Nosso programa conta com apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI, é bom e é nosso, portal bei.com.br. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para perguntas é frente@santamaria.tv.br. Estamos aqui debatendo conceitos de direita e esquerda com Jorge Forjarini e Antônio Cândido de Azambuja Ribeiro.
Só antes de entrar no assunto, eu tenho que fazer essa referência. Esse programa já aconteceu de tudo. Nesse programa já aconteceu de tudo. Acabei de receber agora, aqui mesmo no estúdio, convocação para ser mesário das eleições. Aqui, para ser mesário das eleições. Portanto, vocês que vão votar lá no Clube Dores, cuidado, tá? Porque eu vou estar cuidando. Não, tu nunca vai no Clube Dores, então... Claro que sempre estou lá no Clube Dores, apenas para dizer, né? Ontem foi convocado o Marcelo Groy, hoje eu fui convocado. Então, aqui, o cara é Forjarini, ele é dono do clube. Não, praticamente Forjarini da casa, o Pozobon. Uma daquelas 4 ou 5 famílias que dominam. Não, de forma famílias. Bom, mas agora eu estou controlando as urnas. Tá. Não agora nós vamos ter que fazer um pedido aqui, já para a Justiça Eleitoral, porque a gente gostaria de contar com o Giorgio, já estava combinado, como debatedor indispensável para a transmissão ao vivo que ocorrerá nesse domingo da eleição. Isso é importante. Então eu tenho que fazer um apelo aqui para a Justiça Eleitoral. Eu imagino que tu justifique, mas o Giorgio, a gente contava com ele aqui. Então, como é uma cobertura o dia inteiro, dia integral, inteiro né? de Quer dizer, tem que haver revezamento, sabe? né? De qualquer forma, eu até vou fazer uma manifestação a esse respeito. É claro que é algo que me deixa um pouco incomodado por ter sido convocado às vésperas, né? Se fosse para ser convocado, gostaria de ser convocado com uma certa antecedência, justamente para cuidar dos meus compromissos e etc. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante isso. É um dever cívico de uma forma ou de outra. É a maneira que nós temos de contribuir. Eu acho que não apenas a presença física lá, eu acho que eu não vou ajudar tanto, mas acho até mesmo que a mensagem que a gente passa quando se destina e quando se dispõe a participar do processo democrático é importante. Gostaria de participar aqui do programa. Eu vou fazer um requerimento para a senhora juíza dizendo que, se possível, que me liberasse. Mas, de qualquer forma, se tiver que comparecer, vou comparecer de bom grado. Que bom. O que é um bom exemplo? É um bom exemplo. É um Que cidadão exemplar, né, cara? O Giorgio é um gentleman. Ele e o Jorge Cunha, eles têm aquela classe, Candinho, que eu e tu não temos. É verdade. Tem jeito. É verdade. O Edu te incluiu. É verdade. Sacanar o Candinho. É verdade. É uma profissão, é uma arte, não é qualquer um consegue fazer. Bom, vamos lá. Voltando então ao tema esquerda e direita. Segundo Cláudio Arantes, cientista político, ele pegou como fonte o livro do Bobbio, Norberto Bobbio, Direita e Esquerda, Razões e Significados de uma Distinção Política. Segundo Cláudio Arantes, ele diz, são ideologias originadas nas assembleias francesas do século XVIII. Nesta época, a burguesia procurava, com apoio da população mais pobre, diminuir os poderes da nobreza e do clero. Era a primeira fase da Revolução Francesa. A Assembleia Nacional Constituinte foi montada para criar a nova Constituição. Mas as camadas mais ricas não gostaram da exaltação das mais pobres e resolveram não se misturar, sentando separadas do lado direito. Por isso, o lado esquerdo foi associado à luta pelos direitos dos trabalhadores e o direito ao conservadorismo e às classes altas. Segundo o filósofo político Norberto Bobbio, os dois lados hoje lutam por reformas, mas a esquerda busca a justiça social e a direita a liberdade individual. Só nessa questão da história, na realidade eu acho que a posição na Assembleia, que acabou resultando nessa coisa da esquerda e direita, ela é um pouco até anterior à deflagração da Revolução em si mesma e tal, né? Quer dizer, nós tínhamos ainda Luís XVI reinando quando os Estados Gerais foram convocados, né? E que deu início a esse processo todo, né? Depois que resultou na sua deposição e decapitação, etc, que a gente sabe, né? Na verdade... E mesmo ali na França, é interessante quem se interessar por isso, olha... É gostoso de toda essa história, é um negócio fantástico, né? Ao longo dos anos subsequentes e do século subsequente, essa coisa da esquerda e a direita foi muito debatida, muito discutida, porque houve uma tentativa de descaracterizar essa coisa a partir, né, da marca inicial que resultou nos rótulos, né? Quer dizer, até chegou em determinado momento a haver proibição de que houvesse separação das facções nas assembleias e que houvesse fusão, que sentassem todos misturados, e aí se criou a coisa do centro também, logo adiante se criou a coisa do centro, né?
que virou acabar sendo centro-esquerda e centro-direita. É interessante esse aspecto histórico. E eu vejo o seguinte, aliás, fazendo uma análise histórica de outros países que não apenas no Brasil, essa confusão acontece. Se a gente pegar o Partido Trabalhista inglês, por exemplo, o Labour Party, que antigamente era Labour Party, agora é New Labour, ele tem uma guinada para o centro que ela é dramática. Nos estatutos originais do Partido Trabalhista Inglês constava a ideia de defesa da propriedade pública e estatal dos bens de produção. Ou seja, eles tinham uma cartilha comunista, socialista, trotskista, poderiam dizer alguns. No entanto, a partir principalmente na Inglaterra, a partir de 1997, com o Tony Blair e etc., houve uma reforma estatutária grande e também uma reforma sindical bastante significativa. A partir daí, o próprio Partido Trabalhista assume um outro viés. Um viés mais terceira via, um viés mais centro-esquerda, algo ligado, sim, à justiça social, mas também muito ligado às liberdades individuais. E eu vejo uma trajetória semelhante nos partidos comunistas italianos, né? Nos partidos comunistas italianos, alguns inclusive tiraram o comunista da sua sigla. No comunismo francês, também nós vemos na social-democracia alemã, que era muito mais enraivecida, e hoje já é bem mais soft, podemos dizer assim, e obviamente aqui no Brasil a gente vê isso no PT, né? Ele tinha uma postura, muito embora o PT nunca fosse oficialmente socialista, é um grande equívoco que se comete de dizer que o PT é originariamente socialista. Não é, mas flertava com o socialismo de uma maneira ou de outra. Flertava, tanto que a estrela é o símbolo, né? Exato, mas hoje já não se cogita mais falar do PT em socialismo. Pelo menos não quando se analisa com uma socialismo democrático, alguns falam. Uma social-democracia. Mas assim, ó, só uma observação, Candinho, até porque o que vocês estão falando é realmente interessante. Mas vamos parar para pensar, sabe? A concepção original que a gente vai ver francesa, ricos à direita, pobres à esquerda, ela acaba... Não necessariamente, os burgueses estavam ainda à esquerda. Claro, ainda estava à esquerda, mas os realmente ricos mas era, digamos assim, uma classe incipiente, emergente, né? Quer dizer, aí que tá, isso traz uma preocupação muito grande, porque o Candinho falou com muita propriedade sobre rótulos. Nós temos hoje uma política rotulada. Pode rotular entre partidos, um partido que pode atribuir de direita, outro de esquerda, independente de como ele se identifique. Mas tudo que se rotula na política parece que nos impede de pensar. Estou errado? E toda a comparação para de raciocinar, porque a gente é o quê? Quando a gente transforma a política numa mera luta de classes, é apenas uma disputa financeira. Eu acho que toda simplificação ela é absolutamente deletéria. Né? Pois é, a rotulação é uma simplificação. Não só de esquerda a direita, mas a rotulação... Simplificar e generalizar. E aquelas comparações que eu acho muito bobas também, qualquer coisa que o outro pessoa faça já compara com a Alemanha nazista. Eu acho isso absolutamente deletério e prejudicial para a nossa... empobrecedor do ponto de vista intelectual. Emburrecente, né? Coloquemos assim. Mas eu queria fazer uma outra menção. Vamos falar um pouquinho da ditadura militar. Só queria, antes disso, antes de tu, que é meio expert nessa área também, né? Em relação, tu falaste no Tony Blair, né? Um Tony Blair que surgiu a ideia da terceira via e que seria uma das razões apontadas para tu escanteares, né, esses conceitos tradicionais da esquerda e direita, substituído pela questão da terceira via, né, cara? É um fato. Vocês estavam falando, eu me lembrei de uma vez, eu estava lendo uma revista, deixa eu ver se eu... Think Tank era o nome da revista. Era uma revista que era distribuída gratuitamente para alguns setores, isso do tempo que eu estava na política. Era um raciocínio liberal. E ele fazia uma distinção de esquerda e direita em mapa. Ele colocava assim, que até tu tinha como responder perguntas sobre intervencionismo, perguntas sobre, para te dizer onde tu ficaria no gráfico. Eu fiquei na centro-esquerda. Mas assim, ó, ele colocava a esquerda significa preocupação com o social, como prioridade. A direita, preocupação com o econômico. Né? Quer dizer. E só que o estranho é que ele fazia uma atribuição norte e sul sobre intervencionismo, sobre totalitarismo e liberalismo, para o norte e para o sul. Então, dependendo de onde tu ia, de onde tu não ia, das tuas opiniões, daquilo que tu sabe que o Estado tem que intervir na vida individual, tu te achava no gráfico. E daí que veio aquela questão, sabe, como o rótulo é burro. Eu não conheço nenhum país que se diz esquerdista, preocupado com o social, conseguir cuidar do povo sem dinheiro.
Assim como eu não vi nenhum país mega capitalista que se lixe para o social ter uma classe dominante que não caia por uma revolução em pouco tempo. Por esse mote, poderia se afirmar que existe uma interdependência. Se a gente fosse entender a esquerda como social e direita como econômico, um depende do outro. Mas, Ricardo, veja só... não é uma ilusão. Daí que tu mencionaste... tentaram destruir esse conceito, acredito que diziam isso. Tu mencionaste antes aí que a direita está predominantemente ligada também à ideia de liberdades individuais. Né? Sim, o liberalismo. Ao liberalismo, ok. Só que aí a gente vê a esquerda se apoderar de muitas das bandeiras de liberdades individuais, como, por exemplo, direitos dos LGBTs. Mas nesse como, gráfico, por exemplo, a o bandeira liberalismo estava embaixo. Pois é, para ver como não é algo tão simples assim. Essa definição, ela não é muito simples. E as coisas não podem ser inflexíveis, né? Quer dizer, na realidade, ao longo do tempo... As ideias se transformam, os conceitos são alterados. Né? E aí vem a ideia de que a esquerda é a da mudança. Ou seja, se existe um status quo definido da família ser assim, da questão da reprodução ser assado, então muda-se. E qualquer discurso de mudança, a gente pode enquadrar como sendo uma ideia de esquerda, sim. Vamos pegar na ideia de social, ditadura militar, como eu vinha mencionando antes. Qual foi o governo mais interventor na iniciativa privada que nós tivemos até hoje? Foi a ditadura militar, que se atribui como sendo de direita. Era um Estado fortíssimo. Porque aí é uma questão de totalitarismo. E acho que talvez o gráfico estivesse certo em colocar norte e sul como se fosse... Eu não conheci o gráfico, mas aí veja, a ditadura militar era muito interventora, muito intervencionista, empresas públicas dominando o mercado, nós tínhamos uma intervenção muito grande nos direitos individuais dos cidadãos, então se a gente pensa, poxa, é Cuba, né? É esquerda, mas não, se atribui como sendo de direita. Por quê? Porque defendia a manutenção de um status quo. Esse Estado vai se manter, e aqueles subversivos... Aqueles seriam os esquerdistas, por mais que os subversivos sejam o Fernando Henrique, que hoje é liberal, o José Serra, o Alckmin, que hoje são liberais. Ou seja, eu não vejo direita e esquerda como sendo sinônimo de comunista e liberal. Eu acho que o de direita é o que quer manter um certo status quo, é o conservador, e eu não coloco o conservador como sendo algo pejorativo. Eu não coloco, porque existem instituições que devem ser mantidas, creio eu, e o de esquerda é aquele que quer justamente subverter. Essas coisas chegam a ser divertidas, né? Há pouco tempo atrás se falava em direita moderna, por exemplo, né? É direita, mas é direita moderna, então, né? É o tempo... Na verdade, você fala tudo. Né? É o tempo do regime militar... que se tinha no início apenas dois partidos políticos, a Arena e o MDB. E o MDB virou um balaio de gato. Não, e no MDB tu tinha autênticos e moderados. Né? Tinha comunistas. Quer dizer, então, a ação embarcava um leque de opções ideológicas sobre a mesma bandeira, porque era o que era possível naquele momento. Né? Quer dizer, então, essas coisas são não pode ficar com conceitos arraigados, achar que as coisas são nada é definitivo, né? Olha só, o que eu gostei do Wikipédia é que ele falou que é muito comum em política que a pessoa tenha posições de extrema direita às vezes ou de esquerda, sabe? Que é normal, cada um na sua ideia política, ela pode variar dentro desses conceitos. Por exemplo, eu não acho que dê para confundir o conceito de esquerda e direita com a questão do intervencionismo, com a questão do liberalismo. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam, mas afinal, tu é a favor da privatização ou contra a privatização? Todo mundo me pergunta. Eu digo, olha, eu sou a favor de uma receita que funcione, poxa. Não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com algo que funcione. Se o brasileiro não consegue se adequar, em alguns casos, para questões... para a administração de coisas públicas, entregue-se à parte privada. Agora, naquelas coisas públicas que dão lucro para o Estado, jamais podem ser privatizadas, porque é tocar dinheiro fora. Então, a questão é, cadê a inteligência do debate? E aí vocês vão encontrar, da mesma maneira que direita e esquerda, dois grupos. Somos os estatistas, queremos tudo público. Somos os privatizadores. Tem um candidato de São Paulo, que bom, por ser São Paulo a gente pode falar,
que ele tinha uma propaganda até de um raio privatizador. Ele saía voando que nem o super-homem, metia a mão assim, saía um raio no vídeo, que era contra comunista, não sei o quê. O cara era... certas babaquices assim que tu não sabe nem de onde começar da política, é uma simplificação tosca do debate. Aliás, isso me preocupa. Eu vejo muito problema porque, na verdade, direita e esquerda existe, só que as pessoas não sabem onde se situar. Não sabem onde se posicionar. Nós temos, por exemplo, um partido político como o PSB, que a gente não sabe qual é a bandeira, muito embora se diga socialista, né? Nós temos um PPS, eu até fiz uma brincadeira, PPS, Partido Popular Socialista, parece algo ligado ao Khmer Vermelho, né? Lá no Laos, parece algo meio... Mas não, é um partido que é hoje... a renovação do PCB, né? Que é, sim, é justamente a nova sigla do antigo PCBão. Era o PCBão, né? Não, e que curiosamente, quem for... bom, não podemos citar nomes aqui, que talvez um deles seja candidato. Podemos até citar o Paulo Bornhausen, por exemplo, que é filho do Jorge Bornhausen do DEM. Ele no PSB Brito. Hoje, para mim, é algo que é incompreensível de uma forma ou de outra. E ainda, eu vejo gente propondo o voto numa sigla que tem o nome socialista para ir contra os socialistas. Realmente, virou um saco de gatos. Eu digo, por isso que eu falei em geleia, né, ou meleca, né? E é interessante, assim, por exemplo, nós temos desses partidos menores nossos, inclusive mais jovem e tal, que é, pelo menos, autoproclamado como sendo um partido da esquerda, que seus militantes têm uma atração pelos militares e tal, porque associa a coisa do nacionalismo, né? Aqueles, na época que se apropriaram dos símbolos, né? Quer dizer, mas gostam porque... Né? São patriotas, confundem patriotismo com militarismo. Aquele nacionalismo exacerbado que no imaginário... ufanista. Está associado a uma ideia de direita, né? É uma ideia de ordem. Ordem. Né? Aí que tá. Se a gente for pegar o conceito de direita, realmente, como tu falou, que é ordem, né? Acaba por aí. Eu estou recebendo uma certa dica do Leandro lá, de que eu estourei o tempo. Desesperado. Então, voltamos já. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, avisa Estado. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de usar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Avisa Estado. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente para o canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje estamos debatendo direita e esquerda antes da eleição, cumprindo a legislação eleitoral, por óbvio. Não é direita e esquerda governo, né? Não é ordem unida, né? O esquerda e direita, então. Vamos lá. Nosso programa tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI, é bom e é nosso, portal bei.com.br. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Lembrando, e-mail para perguntas, comentários, sugestões de pauta é frente@santamaria.tv.br. Agora eu vou fazer um gancho mais ou menos, Jorge, porque acho que deu espaço dentro daquilo que a gente estava discutindo, sobre as oposições, né? Porque a gente fica confundindo direita e esquerda, né? E daí eu peguei um trabalho aqui de Eduardo Chaves, de agosto de 2014, que ele fala das 3 grandes oposições na política. Uma é o liberalismo versus socialismo. Do início da era moderna para cá, as 2 principais respostas parciais ao conjunto de perguntas formuladas, né, são o liberalismo e o socialismo, aquele bem mais antigo, reportando o início da Idade Moderna.
O socialismo vicejou basicamente no século XIX sob a influência de Karl Marx, mas tem raízes no século XVIII. A segunda oposição, anarquismo contra totalitarismo. Né? O liberalismo deseja um Estado mínimo, o socialismo um Estado máximo, cheio de atribuições e funções. Como já vimos, se radicalizarmos o liberalismo, chegaremos ao anarquismo, que é uma situação em que o Estado se tornou tão mínimo que deixou de existir. Consequentemente, também não há governo. As pessoas resolvem suas diferenças e desavenças através de mecanismos ad hoc. E uma outra discussão, conservadorismo contra progressivismo, né? E faz a mesma distinção nessa linha. Acho que esses termos são mais tranquilos de se compreender. Só fazer uma... Agora, são coisas paralelas ao direito e esquerda, são antagônicas todas. Agora, será que o termo socialismo... Eu acho que a definição dada para socialismo aí está equivocada, porque o socialismo ele pugna também pela extinção do Estado. Socialista é contra o Estado, porque para ele o Estado é opressor. Karl Marx, por exemplo, ele dizia que o Estado é o balcão de negócios da burguesia. A burguesia quer se apoderar de tudo e de todos. O que ele vai tomar conta é do Estado. Inclusive, o Karl Marx ele dizia mas é a que organização o direito social do Karl Marx. O direito, o que é? É Smurfs. Karl Marx, a ideia de socialismo, inclusive, a ideia, alguns... Desculpa, Jorge, eu não estava pronto para essa. É verdade, foi a melhor definição que eu já ouvi de Karl Marx na minha vida. A ideia que ele pugna, é claro que eu aqui estou usando uma comparação também um pouco jocosa, etc., mas é aquela coisa de todos trabalhando com as mesmas roupas, todos fazendo tarefas determinadas, voluntariamente contribuindo, inclusive com o barbudo de chapéu vermelho sendo o chefe. Essa é a ideia, o papai Smurf. Bom, mas vamos lá. Cara, eu ganhei. Ó, esse programa vai ganhar uma estrela. Nada tendencioso nem simbólico. Por esse teu comentário, Jorge, foi sensacional. Mas vejam só, foi sensacional. A ideia mais próxima de socialismo que você tem, segundo alguns cientistas políticos, são os kibbutz israelenses. Por quê? Porque são comunidades onde todos trabalham. Ou os Amish lá nos Estados Unidos, é aquela ideia, portanto, bem mais simples, sem Estado. Inclusive, ele diz que o direito é uma superestrutura abstrata que ela é estabelecida para manter o pobre no lugar do pobre e o rico no lugar do rico. Então, seria algo para manter o status quo, para manter a ordem. Seria de direita, em tese, né? Então, eu contesto um pouco. Eu acho que o socialismo até ele se vincula um pouco à ideia de anarquismo de uma forma ou de outra. Eu li alguma coisa interessante isso. Mas teoricamente, né? Porque hoje o pessoal utiliza a palavra socialismo para tudo. Lenin deturpou isso. Lenin deturpou e Stalin chutou o balde. A ideia é essa. Uma ideia assim de que se tu pegares Jesus Cristo, ele seria de esquerda. Aí tu pega o Pilatos e o Herodes, seriam de direita. Né? O Jesus Cristo foi um revolucionário. Foi um democrata. Se alguém não conceber ele como sendo um messias religioso, pelo menos deve conceber como sendo um revolucionário político de proporções gigantescas, porque ele mudou um sistema, pugnou outro sistema que obviamente acabou sendo... de império. E isso que eu li é interessante, que faz uma comparação das chamadas Sagradas Escrituras, né? O texto da Bíblia, com o texto de Euclides da Cunha, de Os Sertões, né? Quando ele descreve o mecanismo de funcionamento da comunidade do Antônio Conselheiro, né? A descrição se parece, quer dizer, os meios, a terra, a propriedade era de todos, né? Quer dizer, o resultado do trabalho era partilhado, né? Quer dizer, tu tinha a tua vaquinha lá, tudo bem, tirava o teu leite, mas tu tomava para a tua família e para repartir com os demais, né? Quer dizer, então ele aproxima, quem faz, eu não lembro quem escreveu isso, o autor que eu li, que foi hoje, que eu li a propósito do programa, que faz esse link interessante, né? Que me chamou a atenção isso. Bom, sabe que dentro de tanta discussão teórica e vocês trazendo tantos argumentos ricos, eu vou ter que falar uma bobagem. Não, mas não é piada, não.
Cada um tem sua teoria, né? Eu tenho a minha, é o bem comum realizável. Quase todas as discussões rotuladoras, elas não são muito úteis. O que a gente tem que ser é mais pragmático no que diz respeito a necessidades humanas e, principalmente, toda vez que a gente levanta uma bandeira de ideias sobre coletividade, nós temos que saber até que ponto aquilo é realizável. Por exemplo, se a gente tem uma gestão de uma empresa, vamos comparar política com gestão, tu não vai te abraçar em ideias muito ululantes, que dependam de recursos humanos que não vão ser convencidos disso. Se, por exemplo, tu chefia 100 funcionários, tu tem que saber que os funcionários, tu não vai poder exigir qualquer coisa deles, que eles têm as limitações, as crenças deles, e se tu não considerar isso, tu está sendo um burro e a tua empresa vai afundar. Assim também é em economia, assim também é em política. O que a gente busca é trabalho efetivo e uma sociedade com qualidade de vida, com distribuição de renda. Todo mundo fala a mesma coisa. Então, na verdade, a pergunta, onde eu estou politicamente? Quer dizer, em lugar nenhum. Eu defendo o bem comum realizável. Eu me considero... Se a outra esquerda um dia, se é que essa classificação existe, vier me dizer, isso daqui é o melhor, porque isso é efetivo, isso tem chance de dar certo, vamos adiante. Agora, se for uma ilusão tão grande quanto a música que eu adoro do John Lennon, que é Imagine, então vamos fazer outra coisa, porque não é prático, é sonho, é teórico. E tudo aquilo que a gente teoriza e não traz para a prática, a gente, ao invés de ajudar a sociedade, a gente está atrasando a sociedade. Mas o primeiro passo, querido, da realidade é o sonho, né? Quer dizer, tens que sonhar primeiro para depois lutar para transformar o teu sonho em realidade. Eu vou morrer assim. E me considero... Ou para desistir de algum sonho. Ou para ver que ele... né? Viajei na maionese. Viajei na maionese, não dá, vamos mudar. Eu me considero, digo sempre que eu sou um socialista light, né, cara? Eu não quero um Estado mínimo, aliás, abomino a ideia de um Estado mínimo, mas também não quero um Estado hipertrofiado que vá se assenhorear de funções que não tem nada a ver com a função do Estado. Eu não acho que o Estado tenha que explorar, tem que ser dono de hotel, ou que não possa deixar a iniciativa privada a responsabilidade pela telefonia, por exemplo, pelas telecomunicações. Né? Eu acho, em síntese, assim, quer dizer, o Estado não tem que se apropriar dos meios de produção, né? Isso aí tem que deixar para quem pode fazer de forma mais adequada. Mas tem que regular as atividades de tal maneira que o resultado da produção possa ser partilhado mais equanimemente. É isso que tu disseste. Vamos partilhar melhor, não é só a renda, partilhar melhor a riqueza. Vamos acabar com... Tu não vai conseguir essa sociedade igualitária, mas pelo menos diminuir as diferenças, aproximar mais, né? Tem que ter bom senso. Equilíbrio, exemplo, né? Tu falaste sobre a questão da intervenção estatal, até que ponto deve ser Estado mínimo ou não. Eu já digo o seguinte, aquilo que funciona deve ser priorizado. Se aquilo que é estatal funcionar, beleza, melhor. Agora, se não funcionar, porque o comportamento do brasileiro é de não valorizar a coisa pública, que é coisa de ninguém, então não adianta. Tem que ter um choque de realidade, aí somente o privado vai dar certo. Mas assim, são casos e casos. Vocês não vão me ver defendendo privatização de banco público, por exemplo. Vocês não vão me ver falando de privatização de universidade. Apesar... Não vamos falando disso daí. Agora, e muito menos de qualquer sistema estatal que funcione. Eu vou não funcionando... Só para fazer uma rápida observação a respeito dessa questão dos bancos públicos, por exemplo. Quer dizer, apesar de que os nossos bancos públicos hoje, como regra, estão muito mais próximos da atividade privada, claro, né, com um nível de exigência em relação aos seus funcionários, cumprimento de metas, etc, eles reservam ainda um espaço e recursos que só eles aplicam em relação às necessidades fundamentais de muita gente, por exemplo, em relação à área da habitação, Brasil, né, que tem programas, né, direcionados, né? Que um banco privado quer simplesmente ganhar, ele não está nem preocupado com o social. Né? Eu vou voltar um privado me assusta. Eu vou voltar um pouquinho ao discurso do Ricardo, que ele falava sobre as ideias utópicas, pelo menos foi o que eu me entendi, né? As ideias muito delirantes, assim, talvez. Eu fui genérico. Sim. Eu fui genérico, falei das direitistas e das esquerdistas. Pois é, mas tu sabe, Ricardo, que eu gosto das ideias delirantes. Eu gosto delas. E eu vou te dizer por quê.
Porque a nossa sociedade há 30 anos atrás ela era radicalmente diferente do que nós temos hoje. Então o que era impossível acontecer, por exemplo, há 30 anos atrás, era impossível ter um sistema de saúde que contemplasse todo mundo. Materialmente impossível. Hoje, mas nós temos. Bem tem. Né? Nós temos. E a tendência, vejo eu, a tendência é melhorar. Mas e o comunismo? Isso aí é comunismo. Não, eu estou perguntando o comunismo. Assim, Saúde pública para todo mundo. O comunismo absolutista. Então veja. O chamado socialismo Não, real. não, eu estou falando assim, ó, o comunismo da Olha Revolução só, sabe, Russa, mas aí o que comunismo tá. de Cuba. Isso, eles deram certo? Por que a sociedade não entendeu que vai ser falida? Porque aquilo ali eu não considero sendo como comunismo, sabe por quê? Na verdade, existiram duas máquinas de propaganda que definiram aquela experiência soviética como sendo comunismo. A máquina americana, que era anticomunista, portanto associava aquele regime horroroso ao comunismo, e a máquina soviética, que queria a própria máquina soviética, que queria se apropriar daquela ideia e queria justificar a sua própria ganância, a sua própria força, dizendo que era comunista. Mas eu não considero aquilo como sendo comunista de forma alguma, porque o comunismo, como eu falei, é justamente a antítese do Estado. E aí a gente vê, por exemplo, no Canadá, quem foi que estabeleceu um regime de saúde pública universal no Canadá? Foram trotskistas. Quem foi que fez isso na Inglaterra? Foram sindicalistas trotskistas. O que eu quero dizer? A gente pode pegar coisas boas deles, sim. Mas eu acho os sonhos perigosos ao mesmo tempo. Muito perigosos. O sonho comunista, como ele foi concebido em teoria e tomou conta da Rússia, mas não tomou ele conta. trouxe um outro efeito horrível. Por exemplo, eles acreditavam que o pessoalismo era defeito, que o afeto era defeito. Eles sonharam tanto e viajaram tanto na maionese que eles queriam criar um ser humano que não existe. Sim, eles que acabaram. Organicamente não existe um ser humano que não existe amor, que não existe família, que não existe respeito. Eles acreditavam que tudo que tinha que acabar. Então aquele negócio, quando a gente está sonhando para o bem, tudo bem. Agora, quando a gente começa a ter ideias nazistas, ou por que não falar da Revolução Russa que matou mais do que a Segunda Guerra? Sem dúvida. Mas aí a pergunta que eu faço, qual é a diferença da experiência soviética para a experiência nazista? Nenhuma. Ou seja, uma se diz de direita e outra se diz de esquerda. Dizer que uma é comunista, a outra não é. Para mim não existe diferença nenhuma. Para mim duas são deturpações absolutas. Mas decorrentes de um sonho. A liberdade de sonhar sobre um sistema político, ela tem que ter limitações. Caso contrário, dá brecha para o nazismo se instalar e convencer pessoas. Temos um sonho de um mundo ariano. Temos um sonho de um mundo comunista. E o que eles fizeram? Eliminaram quem não era assim. O problema é que o sonho deles se sobrepunha às pessoas. Eu tenho um sonho de um mundo comunista. E aí que o sonho acaba político, de passar por cima ele tem que ser pessoas. realista sempre. Ele tem que sempre considerar os preceitos básicos. Direitos individuais iguais. Ou seja, eu acredito nisso. E acredito principalmente na praticidade. Eu vejo muita gente em bancos acadêmicos aqui hoje, 2014, discutindo conceitos. Eu acho muito saudável, porque é culturalmente enriquecedor, é muito interessante. Agora, eu me assusto muito quando alguém, por ler um livro, por exemplo, lê Marx, que eu achei fantástica a sua definição, Smurfs, cara, que lê e realmente sai dali achando que vai poder transformar as outras pessoas em pessoas diferentes, porque acha que sabe o que é melhor para as pessoas e que as pessoas não sabem o que é melhor do que para elas. Para isso, como bem disse o Jorge Cunha, cara, pega uma Bíblia, vai lá para o calçadão, porque tu que está falando é fanatismo de alguma espécie, mas jamais vai ser uma coisa factível. Como é que alguém se acha no direito de dizer eu sei o que é melhor para ti? Tu é uma sociedade manipulada. Então, já que tu faz parte dessa sociedade manipulada, eu vou fazer uma revolução, vou tomar o poder, porque nem tu sabe o que é bom para ti. Eu vejo que há 80 anos atrás era completamente utópico imaginar que o Estado fosse apagar incêndios na casa de particulares. Hoje, corpo de bombeiro é uma realidade na maioria das cidades com mais de 50 mil habitantes. Era absolutamente utópico tu falar num sistema de educação que contemplasse todos os cidadãos. Hoje, bem ou mal, nós temos. Mas o que isso saúde, etc. Isso é bom. Bom, não. Pode ser ofensivo, sabe por quê? Por quê? Porque eu posso chegar à conclusão que o Estado, quando oferece educação, vai querer doutrinar. Aliás, isso é uma consequência que os liberais americanos, por exemplo, já dizem. Eu quero um serviço de educação público? Não.
Eu digo que no Brasil não existem liberais de fato, porque um liberal de fato, ele já se insurgiria contra essa ideia de educação obrigatória, inclusive, para todo mundo. Não. Inclusive existe um crime no Brasil que é o crime de alienação intelectual, que é não matricular o filho numa escola da rede oficial, né? Nos Estados Unidos não, eles têm a liberdade. Eu não quero levar para a escola pública porque eu acho que a escola pública é ruim. Eu não quero levar, eu vou educar em casa. E aqui no Brasil ninguém Vou fazer as provas, comprovar a competência e ninguém se surge quanto a isso no Brasil. Ou seja, o liberalismo aqui existe? Não existe. Há pouco tempo atrás, sei lá, coisa de menos de um mês, o Luiz Fernando Veríssimo escreveu uma crônica muito interessante abordando essa questão conceitual em relação ao que é ser liberal ou né? Quer dizer, comparando os conceitos, as oscilações, as variações conceituais da expressão ao longo de um tempo e mudando de país para país, né? O que é um liberal nos Estados Unidos, o que é um liberal na Inglaterra, o que é um liberal na França, o que é um liberal no Brasil. Então, é muito complicado a gente tratar dessas questões com essa ideia de rótulo. Eu volto a insistir na expressão rótulo, 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 rótulo. Na realidade, há uma riqueza, um conteúdo humano em cada um de nós que nos torna, se não imunes aos rótulos, pelo menos capazes de ultrapassá-los, né, como cidadãos. Eu vejo assim, quando uma pessoa fala de política, às vezes ela pode estar falando de uma coisa semelhante a falar de um time de futebol, ou ela pode estar, ou seja, um projeto de poder, né, e de um time que ela assumiu, que o meu time tem que ganhar porque eu estou certo, né, ou ela pode estar falando de boas intenções. A pessoa que politicamente fala de boa intenção, ela sempre tem a cabeça aberta. Ela sempre ouve. Ela sempre diz, tu é livre. Ela sempre olha para o outro, independente do rótulo que possa ter, e dizer, tu é livre para me convencer. É que a paixão... Porque eu preciso pensar, não me apaixonar. A paixão é diretamente, desproporcional, é inversamente proporcional à razão. No momento que tu fala apaixonado do teu partido ou daquele cidadão carismático, populista, discursador, tu perde a tua racionalidade e perde de analisar aquilo ali com... Deu para nossa Eu vou... Falando em paixão, eu sou apaixonado pelo Candinho. O Candinho é amigo do peito, um cara muito legal. Ele não pegou a palavra para ser cortado. Hoje eu te poupei, só hoje. Só hoje, né? Mas eu vou te pedir para encerrar o programa para mim. Então vamos fazer o seguinte, agradecer... Semana que vem bola contigo? Pode ser. Então tá. Agradecer a nós três, né? Eu acho que sim. Pelo brilhante programa que fizemos. A modéstia dos três. Inclusive a nossa modéstia, né? Não, agradecer, brincadeira, agradecer nossa beleza singular. Os nossos telespectadores que certamente gostaram do programa. Acho que foi bom, né? A gente não tem pretensão nunca de esgotar nenhum tema e nem de ser profundo demais, nem de ser rasteiro demais, né? Quer dizer, eu acho que a gente tenta colocar as coisas na medida certa, adequadas às necessidades dos nossos telespectadores. Então, retornamos semana que vem. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou tão... Estava falando em descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, fiz Estado. Muito obrigado. A gente combinou antes, né?